Tá no ar o Rancho da Viola, gente. Nós somos a TV Educar, aqui pelo canal 11, na região de Ponte Nova. Nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 19h40 e reprisa às quartas-feiras às 14 horas, às 2 horas da tarde. Gente, eu estou recebendo aqui hoje o Dr. Gustavo Gomes de Oliveira, cirurgião dentista, conhecidíssimo aqui na região de Ponte Nova, né? É de família tradicional, seu pai está bem? Tá bem? Ó, filho do Reginaldo, para quem... Todo mundo conhece Reginaldo em Ponte Nova. Gustavo, eu pedi que você viesse aqui para a gente bater um papinho sobre a questão, o problema dentário da população, quais os avanços dessa área, quais os problemas que estão mais comuns, o que está na moda, as revoluções que estão acontecendo nessa área. Primeiro, eu queria te perguntar qual a sua especialização. Minha especialidade, Virgílio, chama prótese dentária. É uma área que todo mundo questiona e confunde muitas vezes com o protético. Não, o protético é o técnico que vai fazer aquele trabalho que normalmente eu coloco na boca do paciente. Uhum. A prótese dentária envolve desde um restaurado simples até uma dentadura, passando pelo rote, uma prótese sobre implante. Então, essa é a área de prótese. Na época da minha especialidade, que foi que eu terminei em 97, havia uma disciplina que chamava disfunção temporomandibular e que separou, então eu tive uma experiência boa nessa área também e atuo nessa área. Então a prótese envolve isso. E claro, tem a parte da clínica geral, que é a dentística, fazer uma resina, fazer uma amálgama, essa parte clínica de uma maneira geral. Ainda faz rote ainda até hoje? Ainda faz. Claro que diminuiu muito a procura com os avanços da implantodontia. Então, assim, faz menos. A gente quase não vê ninguém de rote mais, né? Muito pouco. Antigamente todo mundo tinha rote. Muito pouco, mas hoje com o implante e a acessibilidade do implante, o implante tornou uma coisa muito acessível. Você consegue fazer um implante hoje com um custo muito mais em conta do que quando eu comecei a fazer implante, que foi em 1997. Logo assim que eu saí da... Era caríssimo, Era caríssimo. Eu costumo brincar que a primeira prótese sobre implante que eu fiz, ela foi cotada em $1.000. $1.000 hoje, quase 3,70, quase R$4 uma prótese sobre implante. Hoje a gente não cobra isso no consultório. Então tornou-se uma coisa mais acessível. Claro que não Você é fala uma coisa barata. Um implante? Um dente. A cirurgia custava $1.000 e o dente $1.000, ou seja, uma prótese sobre implante, um dente sobre implante daria $2.000. Não é isso que é praticado hoje no mercado. Barateou muito. Barateou muito. Ainda bem, né? Aqui, mas quanto tempo então você é formado? Sou formado, tem 20 anos de profissão. 20 já? 20 anos de profissão, fiz minha graduação na PUC, depois fiz minha especialização na Universidade de Itaúna, e depois fiz mestrado na PUC novamente. Opa. Terminei meu mestrado em 2008. Então você estudou muito bem estudado. Graças a Deus. Eu estou frisando isso aqui porque a gente estava conversando aqui no programa um dia sobre... Eu não me lembro quem foi quem estava entrevistando. São os novos profissionais que estão se formando hoje em dia em todas as áreas. Todas, né? Antigamente, você ia num médico, por exemplo... O cara fazia um diagnóstico do seu problema, te dava o remédio, você tomava, ficava bom. Hoje você tem que ficar velhaco, como diz o pessoal de roça. Ele te dá um diagnóstico, você tem que ir num outro médico para você atestar se aquilo está certo. Uma segunda opinião. Eu estou falando isso aqui, médico, todas as áreas. Todas as áreas. Na odontologia também. Em todas as áreas, todas. Banalizou, a gente né? não é dono da verdade, a gente nem fecha um diagnóstico, nem quer fechar um diagnóstico sozinho. Algumas coisas são muito simples e evidentes ali. Para a gente, estou dizendo na minha área, mas às vezes eu tenho que trocar opinião com outros colegas, escutar uma segunda opinião. Mas o que eu estou dizendo é que tem muita gente se formando sem ter vocação para aquilo. Ouviu falar que dá dinheiro, aí eu vou ser isso aí porque aquilo ali dá dinheiro. Aí fica trabalhando, muita gente infeliz trabalhando no que não gosta, né? Muita, né? Aí é difícil. Aí faz mal feito, né? Aí faz mal feito, né? É o principal. Eu queria te perguntar sobre escovação. Eu mesmo, depois de velho, que eu fui aprender como é que se escova dente. Depois que eu já tinha passado a minha adolescência, que eu tive muito problema com dente, na minha juventude que eu fui aprender como que se escova. Então, assim, qual que é a forma correta e qual que é a forma errada de se escovar dente? A gente aprendeu que escovar era assim. Não, o melhor é assim. O sentido é da gengiva para o dente. Então, cima para baixo. Nos dentes de cima para baixo, nos dentes de baixo para cima. Esse movimento de frente para trás
é errado, porque com isso aí a gente acaba traumatizando a gengiva e a gente pode criar uma recessão nessa gengiva por causa desse atrito. E uma coisa muito importante, não só na técnica de escovação, usar uma escova correta. E existem escovas muito boas no mercado e que seja uma escova macia, que é o principal. Não é achar que a escova dura vai ser mais eficaz do que aquela que é macia. A gente pensava isso quando era criança. Não é. Então, assim, sem falar marcas, não é esse o propósito aqui, existem escovas que realmente são melhores que as outras. Oral-B, por exemplo. Vamos falar, não tem problema, está fazendo propaganda. A Oral-B é uma escova boa. Oral-B é uma escova boa? Todas elas têm uma escova boa. Mas eu, na minha concepção, para mim, a melhor marca de escova que tem chama CuraPro. CuraPro. CuraPro 5460. Ó, CuraPro 5460, uma dica boa. É uma escova que não acha com muita facilidade aqui no mercado, porque ela é importada, ela é uma escova suíça. Mas o preço dela não é tão exorbitante em relação a uma boa Oral-B, não. É coisa assim de R$15 a R$20. Está igual Oral-B. Mas ela, por que você acha que ela é boa? Porque ela tem uma cerda bem macia, então, ou seja, se houver uma escovação errada, ela não vai traumatizar tanto, essa é a principal vantagem dela, e é bem eficaz. E quem já usou, os meus clientes que eu indiquei, gostam e raramente voltam para uma outra. Realmente é muito boa. E o creme dental? Eu tenho um amigo que falou, olha, eu escovava com um determinado creme dental, me dava uma dor na gengiva, uma coisa absurda. Aí eu troquei o creme dental, parou o problema. Tem isso? E o creme tem sim. Virgílio, o creme dental, o ideal que seja no formato de gel. Aquele que é creme, que é aquele dental branco, ele tem muito abrasivo nesse creme dental. Então, isso aí sim que você pode até, com uma escovação errada, está provocando um desgaste maior no seu dente. Lá na frente. E hoje está muito comum, chama lesões cervicais não cariosas, que você pode aumentar essa lesão cervical não cariosa através de uma escovação errada e uma pasta de dente muito abrasiva. Então, aquelas pastas dentárias que prometem o branqueamento dental, o que é muito diferente do clareamento, sai fora. Realmente, com esse linguajar assim, sai fora literalmente, porque vocês vão estar pagando mais caro por uma escova que não vai trazer benefício nenhum e muito pelo contrário, vai trazer um malefício e não tem vantagem nenhuma. Em relação à quantidade de flúor, que é muito importante a escovação, o flúor, todas elas são boas. Vocês podem usar a mais barata que tem no mercado, Sorriso, Colgate, que encontrar em termos de fluoretação, todas são ótimas, porque isso é uma lei federal e todas são obrigadas a ter aquela quantidade mínima de flúor. Então, a pasta dentária no formato gel, ela é menos abrasiva do que naquela pasta que é o creme dental. Então, a lei dessa que eles fizeram foi muito benéfica para a população, que ajudou a diminuir a cárie. Com certeza. Porque na nossa época de infância, todo mundo tinha cárie demais, você lembra? Tinha, porque... Por dois motivos. Foram duas leis federais. Uma que obrigava as cidades a fluoretarem a água que a gente bebe, que a gente consome. E isso teve início na década de 70 numa cidade do Espírito Santo que chama Baixo Guandu. Foi a primeira cidade do país em que teve essa fluoretação na água. E isso tornou-se uma lei federal que toda cidade é obrigatório por lei fluoretar a água. Então, nossos demais aqui em Ponte Nova faz isso de uma maneira perfeita. E depois, em seguida, veio essa obrigatoriedade de colocar o flúor na pasta, no creme dental também. Que ideia maravilhosa. Então, o índice de cárie hoje em dia diminuiu bastante, graças a Deus. Você pega um país igual a Suécia, eu estive estudando na Suécia uma época, na faculdade lá, ninguém tem cárie mais. Ou seja, não tem nem a disciplina cariologia mais nas faculdades de odontologia na Suécia. Por quê? Já está erradicada. A cárie é considerada uma doença. Então, o flúor é o principal mecanismo de defesa. Então, assim, depende muito da gente. E a gente tem essa fluoretação dessas duas maneiras. Na verdade, tem três, que a outra é no consultório. Na água que a gente ingere, na pasta dentária e na fluoretação que é feita dentro do consultório. Então, a cárie realmente tem diminuído o índice cariogênico na população. Importantíssimo, o poder público, quando age nessas coisas, é muito importante. Eu não sei se aqui em Ponte Nova tinha, eu não sou daqui, lá na minha terra, quando eu era criança, tinha o tal do papo, você lembra? Todo mundo tinha muito papo. O bócio. Bócio. Aí fizeram uma lei também colocando o iodo no sal. Acabou, você não vê ninguém com papo, mas antigamente era demais, todo mundo tinha papo.
Sim. Aquilo era motivo de piada, aquele papão enorme. Né? Acabou. Uma política bem feita, né? Como é que... Funciona. Quando tem vontade. Tá na hora de eu chamar o intervalo aí, gente? Acho que tá, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo, não sai daí não, que você vai ter muita coisa para você aprender aqui com o Dr. Gustavo, vai dar um show aqui pra gente sobre problemas de dente. Segura aí, a gente vai pro intervalo e volta rapidinho. Estamos de volta, gente. Olha, você que está chegando agora, aí está ligando a sua televisão agora, eu estou entrevistando aqui o Dr. Gustavo Gomes de Oliveira, que ele é cirurgião dentista aqui na cidade de Ponte Nova. Ele está dando um monte de explicação. Eu mesmo estou aprendendo um monte de coisa aqui que eu não sabia. Dr. Gustavo, sobre fio dental. Eu vi uma entrevista do Ziraldo, cartunista. É criador do Menino Maluquinho. Eu ia tocar muito ali em Caratinga e tem... Caratinga agradece a sua presença, volte sempre, a terra do Menino Maluquinho. Aí eu estava vendo a entrevista com ele, ele teve que fazer implante. Não, na época ele estava usando dentadura. Ele falou, perdi todos os meus dentes porque eu não tinha informação. Eu achava que eu tinha que escovar os dentes com escova dura. E não me falaram que eu tinha que escovar a língua, não me falaram sobre o fio dental, eu não passava fio dental. Ele pegou infecção na gengiva e teve que extrair todos os dentes dele. O fio dental é mais importante que o escova ou é um complemento? Todos os dois têm sua importância. O ideal é conciliar os dois, né? Porque há espaços entre os dentes, entre um dente e outro, que a escova realmente não alcança. Aí só com fio dental para remover a placa bacteriana. Então é importantíssimo. Olha, anestesia. Meu grande problema com dentista é anestesia. Teve uma vez que eu troquei todas as minhas obturações, Delcim Carneiro, que trocou para mim. Aí eu falei, Delcim, você vai trocar para mim sem aplicar anestesia. E pelo amor de Deus, você vai morrer de dor. Eu falei, eu prefiro a dor na hora daquele motorzinho chato, mas depois passou. Do que você enfiar aquela agulha aqui, que eu achava que... Antigamente, você lembra aquelas agulhas compridas e fininhas? Eu não sei se o medo era tanto, que eu achava que elas eram muito grandes. Mas eu acho aquilo horroroso, aplicar aquela anestesia na gengiva. Ainda mudou alguma coisa eu estou te perguntando assim, vamos supor, vai mexer em 2 dentes aqui, tinha que aplicar aqui, e do lado, não é mais uma só aplicação, não? Não, depende do dente, Virgílio, depende do dente que você vai atuar, você faz uma anestesia naquele local daquele dente só, ou então você faz um bloqueio, por exemplo, que aí você abrange mais dentes. Então depende da finalidade e qual dente que você vai atuar. Mas a técnica continua praticamente a mesma. Nossa vida. Porém, as agulhas cada vez mais finas e... Menores, então, consequentemente, um pouco menos de dor. E existem os anestésicos tópicos que você passa antes, que podem aliviar um pouco essa sensação dessa picada inicial da anestesia. Quando a gente era criança, tinha esses anestésicos, eu lembro quando surgiu, mas não funcionava nada, passava aquilo para inglês ver. E era uma agulha comprida que ele enfiando aquilo, você achava que ia sair lá em cima no olho. A sensação era muito grande, a sensação é essa mesmo. Coisa horrorosa enfiar aquilo na gengiva. Continua assim. Existem alguns aparelhos hoje, um que chama até Morpheus, o principal técnica para anestesia não ser dolorosa é injetá-la lentamente. Você vai injetando aos poucos, lentamente. Né? Não é injetar a anestesia toda de uma vez, que aí traz um pouco mais de dor. Mas já existem alguns aparelhos que vão fazendo isso automaticamente, vão injetando a anestesia lentamente. Nossa vida. Há relatos já de que a acupuntura em alguns pontos poderia dessensibilizar e atuar, mas eu não tenho experiência para falar a respeito. Eu vi reportagem sobre hipnose, para quem é alérgico à anestesia. Funciona mesmo? Não tem experiência. Rapaz, eu vi aquilo, aquilo é uma loucura. Mas pelo que falaram nessa pesquisa que eu vi lá, é uma reportagem que eu vi. Mas é muito seguro. A anestesia hoje é tranquila, segura. Mas eu acho horroroso enfiar aquele negócio, né? E o canal? Canal era um problema, demorava, você tinha que ir lá várias vezes, enfia aquela agulha, aí está infeccionado, a anestesia não pega, ainda tem isso ainda, porque está infeccionado demais, não pega? Ainda tem. Ainda é muito comum o paciente ainda sentir dor de dente e ter que fazer um tratamento endodôntico. Mas o tratamento endodôntico evoluiu muito. Hoje os endodontistas vêm trabalhando com instrumentos rotatórios que agilizam o tratamento, às vezes não tem que
retornar tantas vezes para o tratamento, mas se realmente o dente tiver com bastante infecção, há necessidade de colocar um curativo de demora entre uma consulta e outra, e muitas vezes ter que aguardar um tempo até obturar, não tem como. E hoje, muitos colegas aqui de Ponte Nova já trabalham com microscópio, com microscopia, então a coisa vem evoluindo bastante. Como é que é isso? Eles vêm lá dentro do canal, como é que está acontecendo? Então vai com mais precisão, é uma coisa bem mais técnica. Tinha um negócio que depois que acabava de fazer, que fechava, que fazia o curativo, que fazia a obturação, aí tinha que voltar porque começava a doer de novo, ficou um pedaço lá dentro, um negócio assim que eles falavam? Pode ter acontecido, não tirou tudo, por exemplo. Não tratou direito? A dor é causada principalmente por bactéria. Então, o tratamento de canal consiste em remover essas bactérias lá de dentro do então a intenção canal. é essa aí? A intenção é essa. Eliminar a bactéria. Que o que vai trazer a lesão e que vai trazer dor é a bactéria que continuou lá dentro. Então, essa é a finalidade do tratamento endodôntico. Agora, doutor Gustavo, a questão do mau hálito é um problema sério que muita gente tem. A gente sabe que o mau hálito é causado por problema de estômago, tem várias coisas, né? Garganta. É isso mesmo? Eu estou falando besteira? Não. E tem o problema cárie, gengiva, língua que não foi escovada, é isso mesmo? Sim. O que pode causar? O principal problema é a má higienização bucal. Ainda é. Má higienização, é que igual você fala, como você mais falou. escovação. Mais escovação, não escovar a boca direito, não fazer uma profilaxia periódica, que seria uma raspagem, uma limpeza, que aí que você estaria removendo. Aquela limpeza que o dentista faz ali, pelo menos de vez em quando tem que fazer. Seja manual ou com aparelho de ultrassom. A limpeza da língua é importantíssima. Existem... A gente não sabia isso quando era menino. Escovava, passava fermentando, não limpava a língua. Exatamente, mas que também pode ter um fator, como você falou, de orofaringe, de garganta ou até de estômago, sim, pode estar relacionado. Existe até um aparelho que o paciente, vamos dizer, que sopra nesse aparelho e que mede a quantidade de enxofre que ele está exalando pela boca. É um aparelho para medir essa intensidade do mau hálito. O enxofre é um mau hálito. Por isso que a pessoa que tem mau hálito fala que é o dragão. Porque o dragão sopra enxofre. Mas a boa higienização, uma visita regular ao seu dentista vai resolver 90% desses casos de mau hálito. Isso é um problema, né? A pessoa que tem mau hálito, até um trabalho para ele é ruim, né? A pessoa não consegue arrumar namorado, não consegue um lugar para trabalhar. Isso é um problema seríssimo. Mal, né? Pega mal. Agora, e as obturações? Eu lembro que na minha época tinha um tal do metal e tinha aquela resina que se põe. Depois começou a aparecer o material de... Porcelana. Na verdade, a gente trabalha na dentística com dois materiais basicamente, que é o amálgama, que é aquele prateado, e a resina. Isso a gente chama de restaurações diretas. Todos dois excelentes materiais, mas tudo mostra que o amálgama ainda é um material de eleição para dentes posteriores pela durabilidade. Amálgama. É uma liga feita por mercúrio com uma limalha de prata, que é condensado no dente. E existem as restaurações indiretas, em que a gente profissional a gente tem que moldar e fazer uma peça. Essa peça pode ser metálica, com uma liga não nobre ou de ouro, que é fantástico. Eu particularmente gosto muito de um restaurado a ouro, eu acho muito bonito. E existem também as restaurações de resina, que são indiretas, que é feita por um técnico, por um protético, e as restaurações de porcelana. Há uma procura muito grande hoje pela estética. Então a maioria dos pacientes hoje querem um trabalho mais estético na boca, seja de resina ou seja de porcelana. Mas todos esses materiais têm suas vantagens, desvantagens, e indicações e limitações. Então isso é... Você consegue fazer a cor da prótese igualzinha do dente, fica perfeito, não fica? Consegue aproximar. Aproximar bastante, né? Agora, um problema que eu descobri há pouco tempo, que a maioria das pessoas tem, eu não sabia, bruxismo, eu nem sabia que existia isso. O que é o bruxismo? A pessoa fica... O que causa? Literalmente o termo bruxismo vem é uma expressão francesa que foi falado pela primeira vez na literatura científica em 1907, que veio do termo bruxomene, em francês, que significa o ato de ranger os dentes. O bruxismo não é só o ato de ranger, não. O bruxismo tem umas classificações
que tem o bruxismo em vigília e o bruxismo do sono. O bruxismo em vigília é aquele que a gente faz quando estamos acordados, que é simplesmente a gente se pega apertando os dentes. Então, teoricamente, a gente não teria que apertar os dentes. E o bruxismo do sono é aquele bruxismo que a gente faz quando a gente está dormindo. Inconscientemente faz. É inconsciente, exatamente. Agora, o que causa o bruxismo? Uma somatória de fatores. Hoje em dia, o estresse nosso do dia a dia é considerado uma causa de um bruxismo de vigília, que a gente está acordado, é uma loucura. E bruxismo de sono é considerado um distúrbio do sono, em que há uma alteração do nível de um neurotransmissor cerebral que chama dopamina e que nos leva na fase 2 do sono a fazer pequenos movimentos com os dentes. A coisa é um pouco complexa e existem fatores que agravam o bruxismo ou que podem ser até fatores iniciadores. Por exemplo, o consumo de drogas. Uma coisa que a gente tem observado bastante, isso está descrito na literatura, que pacientes que tomam certos tipos de medicamentos, como os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que é um antidepressivo, aumenta consideravelmente a atividade parafuncional, que vem a ser o bruxismo. Um outro medicamento que aumenta o bruxismo são os beta-bloqueadores. Então, ansiedade, o estresse nosso do dia a dia. Eu vou ter que te interromper, porque eu preciso chamar o intervalo, está na hora. Ô, gente, não sai daí não, que ele vai explicar mais um pouquinho sobre o bruxismo. Muita gente tem isso. Eu estou assustado com isso, porque eu descobri que eu tenho. Você também pode ter, se os seus dentes começarem a gastar, aí você vai notar. Nós, a gente vai para o intervalo e volta rapidinho, a gente vai continuar o assunto sobre isso aqui. Estamos de volta, gente. Nós vamos terminar nosso assunto aqui com o Dr. Gustavo. Vamos ver se vai dar tempo. Ele começou a falar sobre o bruxismo. Como é que a pessoa faz para saber se ele tem bruxismo? Sintoma? Há alguns sinais clínicos que a gente, dentista, consegue observar. Mas o próprio paciente pode perceber isso se ele começar a perceber que está acordando com dor de cabeça. Ele mesmo perceber que está apertando os dentes sem ter necessidade de ficar apertando os dentes, cefaleias. Então, há uma série de sinais clínicos e sintomas que mostram isso. Para a gente, na nossa clínica diária, a gente observa normalmente 3 coisas. O mais comum deles é o desgaste dentário. O segundo seria o desgaste do periodonto. O periodonto é o tecido de sustentação que mantém o dente ali preso na boca. Ou dor na articulação temporomandibular, que é essa articulação. Então, dentro disso aí, existem outras coisas, igual nós já falamos aqui, das lesões cervicais não cariosas, que são lesões que aparecem próxima da gengiva. Dá um degrau entre o dente e a gengiva. Então, aquilo ali pode ser um sinal clínico de bruxismo. Outra coisa, o paciente perceber que na bochecha ou na língua tem uma linha que parece que tem uma edentação, ou seja, parece que passou a noite inteira mordendo a bochecha ou mordendo a língua. Então tem uma série de sinais clínicos, desconforto muscular na face. Então, assim, tem bastante coisa que só prestar atenção. Prestar atenção. E muitas vezes o marido ou a esposa está dormindo, percebe que o marido ou a esposa, o outro está rangendo os dentes e escuta o barulho, já está dado o diagnóstico que está rangendo, que está apertando os dentes. Como é que é feito o tratamento? Tem tratamento? Olha, muita gente acha que o tratamento de bruxismo é através de placas. Isso não é correto, não. Placa como aquela... Que a placa que você coloca para dormir. A placa você coloca para minimizar os efeitos e para relaxar a musculatura. Parar de roer os dentes. Ali, né? Então, assim, entre desgastar os dentes ou desgastar a placa, que desgaste a placa. A verdade toda é essa. O melhor tratamento para o bruxismo que eu falo com todos os meus pacientes, o melhor tratamento para o bruxismo chama atividade física. Foge do consultório odontológico. Tudo é o exercício. Tudo é o exercício. E principalmente aquela atividade física, o esporte de competição.
vai jogar um futebol, vai jogar um vôlei, um tênis, fazer Queima energia, vai dormir relaxado. Exatamente. Esse é o melhor remédio para o bruxismo. É claro que existem terapias medicamentosas, mas a gente tenta ao máximo não entrar nessa área. Então, assim, existem outros fatores genéticos que levam ao bruxismo. Aí já seria um outro tipo de intervenção, uma intervenção muito mais médica do que nossa. Mas eu falo sem sombra de dúvidas e sem medo de errar. O melhor tratamento para o bruxismo chama atividade física, fazer coisa que gosta, tentar levar uma vida despreocupada, porque o bruxismo eu considero o mal do século XXI na odontologia. Talvez seja a maior demanda que a gente tem hoje, porque o paciente chega com os dentes desgastados e agora já está chegando com os dentes fraturados, já está fraturando os dentes, quebrando o dente, partindo o dente no meio, sem ter uma cárie de tanto que apertou os dentes. Porque, Vigílio, fisiologicamente, a gente aperta os dentes em torno de 50 newtons. Haraldson, num trabalho dele, mensurou isso, em que a gente apertaria os dentes por volta de 50 newtons. Há relatos no bruxismo de chegar a 800 newtons. Nossa vida. Ou seja, a pessoa começa é uma loucura. Sonhar na conta que tem que pagar e não tem dinheiro. É louco, mas fato. Eu estou te perguntando isso aí porque eu não tenho entrevistado aqui. Por exemplo, nós temos uma entrevista aqui com as meninas do Hospital Nossa Senhora das Dores, são as nutricionistas. E elas falaram o seguinte, deram uma ótima notícia. Porque eles ficam assim, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, que isso aqui engorda. Ela falou, você pode comer o que você quiser. Você tem que comer com menos quantidade e praticar muito esporte. O problema é que todo mundo, o vidro do carro hoje é elétrico. A televisão é controle remoto. De elevador. Tudo é assim, né? Ela falou, você pode comer igual o pessoal antigamente. Por que antigamente se comia gordura de porco, carne de porco, gordurado? Todo mundo comia e morria com 100 anos. O problema é que ninguém faz exercício para nada. Nada. E a questão o exercício libera endorfina, com isso você vai ter uma noite de sono mais reconfortante, entendeu? Então, como eu já tinha falado, há uma alteração no nível de dopamina no cérebro. Então, assim, o exercício físico, para mim, é tudo. No final das contas, acaba sempre nisso aí. É a falta disso. Você falou sobre... é uma coisa que eu queria te perguntar. Ainda tem gente com dor de dente? Que antigamente, na nossa época de criança, era a coisa mais comum fulano de tal não ver na aula porque estava com dor de dente. Não tinha muita cara antigamente quem estava falando aqui, né? Antes de se colocar o flúor na água e tudo mais. Ainda tem gente com dor de dente? Ainda tem. Ainda chega gente com dor de dente no nosso consultório. Chega. Tantos anos que eu não vejo ninguém com dor de dente na vida. Não, chega. Até por causa do bruxismo ainda chega. Por causa do bruxismo? Sim. É mesmo. De chegar paciente no consultório com o dente fraturado e que não tem mais nada para fazer. Infelizmente, aí a gente tem que fazer uma exodontia. Tirar o dente. Agora, outra coisa. Eu também vi uma reportagem sobre dentes muito cariados. Ali pode entrar uma bactéria ali e matar o cara, ir para um órgão vital, igual o coração, por exemplo. Isso é verdade? É verdade. A bactéria aloja no coração. E isso não é um achado tão frequente, mas tem que ser observado, sim. Entendeu? Porque cai na circulação sanguínea, cai na corrente sanguínea. Pacientes que já têm problema cardíaco prévio e indo ao dentista, avise ao dentista que tem isso, que às vezes o dentista tem que entrar com uma antibiótico profilaxia para fazer uma limpeza ou qualquer procedimento. Então é importantíssimo sim que se a bactéria cair na corrente sanguínea pode alojar no coração e ter uma doença chamada endocardite bacteriana. Agora, eu queria te perguntar sobre os livros. Gente, o Dr. Gustavo ele tem 3 livros lançados e eu não sabia. Como é que é? Qual o tema desses livros? São livros técnicos da área de odontologia. Um eu lancei em 2011 num congresso em Belo Horizonte. É um livro que chama Reabilitação Oral, Longevidade e Previsibilidade. E depois, em 2014, eu lancei um outro livro em São Paulo, junto com o Dr. Eduardo Miyashita de São Paulo, que chamou Odontologia Estética, Os Desafios da Clínica Diária. E esse primeiro livro, nós já teve a felicidade de uma editora latino-americana comprar os direitos autorais e lançá-lo para a América Latina. Fizeram a tradução dele em espanhol e tive a grata surpresa que está sendo um livro muito bem aceito na América Latina. Inclusive, agora em maio, vou dar uma palestra no Peru para eles lá. Então, realmente... Foi uma vitória na sua vida, né? Foi muito bacana. Realmente foi um momento muito importante. Doutor, eu queria que você deixasse seu telefone do consultório ou para alguém que quiser comprar o livro ou alguém quiser alguma informação.
quiser fazer algum tratamento, fica à vontade, o número do seu telefone. Obrigado pela oportunidade, Virgílio, e mais uma vez te agradecer pelo convite aqui, você e ao Gustavo, né? O consultório, a gente brinca que é em cima do Bahamas, mas agora é em cima da Rosa Shopping, na Otávio Soares 41, sala 403, e o telefone é 3817-2126. 3817-2126. Ô, gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado. Não tinha assunto aqui para conversar até amanhã cedo, mas, felizmente, o programa tem que acabar. Olha, eu conversei aqui com o Dr. Gustavo Gomes de Oliveira, cirurgião dentista. Dr. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Dá um abraço no seu pai. Né? Parabéns pela sua profissão. Mais de 20 anos já aí, né? Os 3 livros. Muito obrigado pelas explicações que o senhor trouxe para nós aqui. Ô, gente, espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira, 2 horas da tarde, tem reprise do programa. Fica com Deus. Muito obrigado. Tchau.